Que Jesus nos abençoe, que possamos aprender muito mais essa obra de André Luiz que a gente começa. Olha a responsabilidade de começar o livro, né? Antes da gente começar, só para aguçar a curiosidade, a gente acabou de estudar o Missionários. No Missionários, o que a gente viu? A gente viu bastante intercessão do plano espiritual, que é o objetivo da obra, né? Relatar a vida no mundo espiritual, toda a série do André Luiz, né? Muita intercessão dos encarnados, em favor dos encarnados. A gente viu a reencarnação desde o comecinho até o momento em que ligou o reencarnante na matéria, todo o planejamento, tudo isso foi detalhado na reencarnação do Segismundo, né? A gente viu bastante sobre mediunidade, os diversos tipos, a gente estudou tudo isso no Missionários da Luz. A gente viu o socorro espiritual, que é realizado à noite, que a gente vê que nunca a gente está desamparado, né? E viu também, é uma parte que particularmente me chama muita atenção, aquelas palestras que tem no mundo espiritual durante a madrugada, que para nós encarnados que a gente não vai, né? Que a gente não consegue manter a assiduidade de frequência nessas palestras. Isso tudo foi visto em Missionários. Agora nós estamos entrando no Obreiros, então a gente vai dar uma pinceladinha para a gente ter uma ideia do que vai ser. É só para aguçar a curiosidade. A gente vai ter bastante detalhes do processo desencarnatório. É interessante a gente ver como que ele é diferente para cada alma, como que cada um desencarna do jeito. Vai ter vários exemplos de desencarnação, resgate de espírito rebelde, o fogo purificador é nessa obra que a gente conhece ele, fala sobre a eutanásia. A gente vê nessa obra que o processo desencarnatório varia como se vive. Alguns espíritos desligam-se com extrema facilidade, enquanto os outros necessitam de bastante intercessão e ajuda do mundo espiritual para conseguir fazer o desligamento. E a gente conhece a história de espíritos que ficam muito tempo para fazer a adaptação no mundo espiritual. Em razão do apego à vida física. E aí que eles necessitam dos obreiros da vida eterna, os trabalhadores no mundo espiritual nesse auxílio. É interessante a gente conhecer a desencarnação a fundo. É demais, a gente ainda não sabe desencarnar. A gente ainda não estuda, não se prepara. A gente, a hora que fala assim, ai, não sei o que, morte, a gente fala, ai meu Deus, que se o outro pode, a gente não é, mas não é verdade. Todos nós temos ainda medo. E o conhecimento vai fazer o quê? A gente vencer esse medo. A gente desencarnar numa condição melhor. A gente perder menos tempo nesses processos. A gente conseguir sair do corpo em uma situação mais aclarada, mais enxergando melhor as coisas. Por isso que a gente vai estudar tanto a desencarnação aqui. Começando a parte a introdução que o Emmanuel escreve, que chama Rasgando Véus. É muito condizente esse título, né? Você imagina o rasgar véu, você abrir um véu e enxergar o que você estava vendo nuances de baixo, você enxergar ali de baixo. Que é o que Emmanuel fala aqui. A gente, apesar de toda a evolução que houve, apesar do desenvolvimento intelectual todo que o homem teve, nós continuamos como perante a desencarnação? Do mesmo jeito que a gente estava há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás. O homem ainda continua tendo medo de desencarnar, tendo dúvidas com relação ao futuro, sem saber como que ele vai ser. O sepulcro
causa a mesma aflição que causava no antigo egípcio para nós aqui hoje. O ponto de interrogação da morte continua torturando todos nós. Nós ainda não conseguimos assimilar a ideia realmente e trazer isso para a nossa vivência, para que a gente possa mudar esse foco que a gente tem da morte, do fim, É difícil porque a teologia não ajudou muito a gente, né? A teologia, o que ela fez? Ela pegou um céu localizado, específico, e um inferno. E seriam as duas opções. Então, quer dizer, ou você tem um ou você tem outro. E não tem detalhes, não ofereceu detalhes para a gente conseguir trabalhar isso. A teologia simplesmente classificou, é como se fosse local físico. A gente sabe que não existe, mas é como se fosse um local físico. Você vai para cá, você vai para cá. A gente sabe que existem regiões que, devido à aglomeração de espíritos com o teu vibratório baixo, a gente tem uma região mais baixa, uma região de vibrações mais baixas. Mas é por causa daqueles espíritos que estão ali. E não porque eles foram para ali por causa do teu vibratório baixo. Emmanuel, na introdução, ele joga algumas questões que é para a gente analisar. Quer dizer, é que a linguagem dele é difícil, a gente vai falar de uma forma mais simples. Aquela pessoa que por ignorância fez o mal, condenado ao inferno. Mas ele não conhecia. Aquele espírito menos feliz que só está lá no abismo porque ele só teve o contato com a verdade no último momento da vida dele. Ele não teve oportunidade antes. E aquele discípulo do bem que apenas se iniciou na prática da virtude, nos últimos tempos ele ficou bom, ele vai para o céu? Esses são os questionamentos que Emmanuel coloca. Como que você vai colocar no paraíso um pai e os filhos dele no inferno? Um pai caridoso, como que ele vai conseguir ficar lá? E aquela esposa dedicada, que a esposa tem direito ao céu e o marido está vamos colocar aqui, né, segundo a teologia, no inferno. Se a gente aqui no mundo físico tem a oportunidade de evoluir, se nós estamos tendo a chance de desenvolver, por que a gente não vai ter isso no mundo espiritual? Por que a hora que desencarnar o nosso crescimento não continua? Se aqui, que é a hora que a gente está mais limitado, a gente tem essa chance, porque a hora que vai tirar o limite do corpo físico, que a gente tiver um pouquinho mais a gente não vai poder aproveitar essa oportunidade. Se encarnados nós temos acesso ao Evangelho, aos ensinamentos de Jesus, por que depois de desencarnado nós seríamos privados disso? Não bate, né? Não junta as pecinhas. Como admitir um céu e um monte de gente que ficou sofrendo? Como que a gente concebe isso? Por isso que a doutrina vem e nos clareia todas essas ideias a respeito da continuação da vida além da morte. A morte não extingue a colaboração amiga, o amparo mútuo, a intercessão confortadora, o serviço evolutivo. Existem diversas vibrações, diversas dimensões vibratórias, elas são infinitas, tanto em todos os espaços, né? Como infinitos são os mundos que povoam a imensidade. Ninguém
morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Nós estamos aqui nos aperfeiçoando, nós vamos desencarnar, nós vamos continuar nos aperfeiçoando. O que vai variar é que, dependendo da forma como a gente viver, vai ser a forma como a gente vai desencarnar. Se a gente conseguir viver bem, nós vamos desencarnar bem. Se a gente não conseguir angariar material para a gente desencarnar bem, nós vamos desencarnar numa situação pior e demorar mais tempo para poder voltar no caminho da luz. Emmanuel ainda fala aqui sobre o rasgando véus, né? Allan Kardec, na obra da codificação, ele se referiu à erraticidade. O espírito desencarnava e ia para a erraticidade. Ele não teve condição de esmiuçar isso aí. André Luiz faz justamente isso, essa erraticidade, porque transferir alguém do corpo físico para a erraticidade não quer dizer que acabou a responsabilidade, que acabou, finalizou tudo. O que a gente tinha de débitos e de méritos antes, nós vamos continuar tendo depois. Simplesmente tira o corpo material. É lógico, vai aclarar o espírito? Vai. Mas se ele tiver em condições ruins, ele vai aclarar naquelas condições. Se ele tiver em boas condições, ele vai ter mais um acesso a uma quantidade maior de facilidades. Como acontece com os que chegam na crosta, os que saem dela encontram igualmente sociedades e instituições, templos e lares, onde o progresso continua para o alto. Não existe um ponto de separação. A desencarnação não é uma finalização. É só uma mudança, vamos colocar assim, de roupa. A gente só tira aquela vestimenta pesada e passa a habitar o mundo espiritual com uma vestimenta um pouco mais leve, que é o nosso perispírito. Vamos lá? Convite ao bem. A gente viu lá no Missionários que o Alexandre se despediu, né? Que ele ia subir a realizar tarefas em outros planos. E André Luiz aqui vai se encontrar acompanhado pelo assistente Jerônimo, que o conduziu, a gente lembra, né, do Templo da Paz, que localiza lá na zona do Auxílio, lá em Nosso Lar. Eles estão na cidade de Nosso Lar. O instrutor, comentarias, eles estão indo no serviço do Auxílio assistir uma palestra de um instrutor que vai comentar sobre a necessidade de cooperação junto às entidades inferiores, nos círculos mais baixos da vida espiritual que rodeiam a crosta. Eles vão assistir uma palestra sobre assistência, com um instrutor muito experiente. André Luiz faz, nesse capítulo, aquelas descrições maravilhosas do mundo espiritual, né? A hora que ele começa a descrever o céu, aí a gente olha assim e fala assim, nossa, deve ser lindo. Essa visão foi a visão dele. Se a gente estivesse lá, numa situação espiritual inferior, a gente não ia ver nada disso. A gente podia até estar lá, mas a gente não ia enxergar. Que é importante a gente colocar isso na nossa mente. A gente vê de acordo com os nossos olhos, de acordo com aquilo que a gente tem por dentro. Então a gente pode estar num lugar muito mais simples, mas se a gente tiver toda essa vibração de paz, de amor, de coisa boa, nós vamos enxergar tanta coisa boa. Vocês não veem uma pessoa falar assim, nossa, eu fui lá, é maravilhoso, que não sei o quê. Aí você chega lá no lugar e fala assim, nossa, não vi nada disso. Ah, pode escrever que é os seus olhos que estão enfumaçados pelas vibrações, pelas negatividades. A outra pessoa, nossa, mas era maravilhoso. Aí você fala assim, aonde?
Realmente a gente enxerga aquilo que a gente tem acesso, aquilo que a gente tem dentro, né? Nós não vamos ver diferente disso. Então, na hora que ele faz essas descrições, tenhamos a certeza que a gente só vai enxergar todas essas paisagens maravilhosas aqui quando a gente melhorar. Porque senão a gente continua vendo só embaçadinho, assim, tudo fosco, meio mais ou menos. Não éramos os únicos interessados na palestra da noite. Numerosos grupos de irmãos se dirigiam ao interior. Eram entidades em todas as condições. Eles estavam se reunindo para assistir aquela palestra. No grupo de André Luiz estava o assistente Jerônimo, o padre Hipólito, a enfermeira Luciana e André Luiz. Essa seria a equipe de trabalho que vai trabalhar, eles vão trabalhar junto durante aproximadamente 30 dias em caráter de auxílio e estudo, com vistas ao desenvolvimento espiritual deles. São os 30 dias que se passam, são relatados aqui. É esse período. Quando André Luiz viu que vários grupos de pessoas, né, o Jerônimo esclareceu para ele: comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos... todos os interessados ali integravam comissões e agrupamentos de socorro nas regiões menos esclarecidas, nas regiões menos desenvolvidas. Todos ali estavam, todos que estavam ali eram para aprender, para prestar socorro em regiões inferiores. A palavra seria do instrutor Albano e o Jerônimo esclarece, né, que merecia uma atenção especial, porque ele era campeão das tarefas de auxílio aos ignorantes. Não é por acaso que André Luiz cita esse fato, né? Um campeão. Para ele ser um campeão, ser considerado um campeão, é porque ele tinha muito mais tempo de trabalho naquele, vamos dizer assim, ele é um expert naquele assunto. Seria ele que ia falar. E chega, né, esse ancião de porte respeitável, André Luiz descreve ele assim: cujos cabelos teciam uma coroa de neve luminosa, de seus olhos calmos, esplendidamente lúcidos, irradiavam forças simpáticas que de súbito nos dominavam os corações. Quando ele assume a tribuna, foi realizado entoado um hino, né? Glória aos servos fiéis, modificando toda a vibração dali do local, né? E ao término desse hino, ele simplesmente chega na tribuna e deseja a paz do Senhor a todos. E começa falando que não merecia todo aquele preito de carinho, porque ele mesmo achava que ele não estava servindo fielmente. E que o hino até o confundia, porque no hino exalta os servos, os obreiros, né? E ele que se sentia confuso, por quê? Porque ele não se sentia fazendo jus de toda... E começa falando a palestra dele: a minha personalidade não interessa, vamos falar dos nossos trabalhos. Quer dizer, apesar de ele não se achar digno, não interessava ali no momento. Ele conta, comentando com os que estavam lá assistindo a palestra, que as zonas purgatoriais multiplicavam assustadoramente em derredor dos homens encarnados. Longe desse teatro de angústia, longe dessa situação de extrema dificuldade que a gente vê aqui, lá em nosso lar, eles vivenciavam uma vibração diferente, vinculados a realizações edificantes, valiosas reservas da vida íntima sendo fermentadas ali. Não era possível vivenciar toda essa dificuldade que a gente vivencia aqui. Os moradores de nosso lar se preparavam
ou para a ascensão, né? Olhos voltados para a esfera superior para melhorar, ou para uma reencarnação, então se motivando. E no fundo não tem tanta visão da coisa pegando fogo aqui nos vales, no orbe, na situação vibratória aqui. Ou vai ascender, mas sempre envolvido naquela vibração da colônia que mantinha um padrão bastante estabilizado, né? Mas como ascender, como pensar em evoluir com os nossos irmãos que ainda ignoram a luz? Como que nós subiríamos para Deus num círculo fechado? Como operar esse insulamento egoístico? Como que a gente vai? Isso é o Albano falando, né? Como que a gente vai melhorar? Como que a gente vai evoluir e esquecer? A gente vai fechar os olhos simplesmente para não ver toda essa dificuldade. E que se a gente parar para pensar, sem os favores e a ajuda do plano espiritual, a gente também não conseguiria evoluir. Ele fala, ele não teria conseguido evolução se não fosse a ajuda. Os ensejos de elevação felicitam todas as criaturas. No entanto, é imprescindível ponderar que a bênção da fonte pode converter-se em água estagnada. A gente, para evoluir, está recebendo constantemente dádivas, ajuda. O plano espiritual praticamente carrega a gente. E aí, a gente sobe e vamos embora? E aqueles que não conseguiram acompanhar? A gente fecha o olho e segue em frente? É isso que ele fala. Nobilíssimo todo impulso de atingir o cume. Entretanto, o que veremos após a ascensão? Vai olhar para baixo e vai ver o sofrimento. O palestrante fala, também eu tive, no outro tempo, a obcecação de buscar a apressada montanha. A luz de cima fascinava. Ele se esforçou, ele batalhou para conseguir a ascensão. E, passada toda aquela dificuldade, a hora que ele ascendeu um pouco, ele pôde ver o vale em terríveis condições. Espantou-me a visão terrífica do vale. O sofrimento e a ignorância dominavam tudo. Desencarnados e encarnados lutavam uns contra os outros. Quer dizer, um pouquinho que ele se elevou, ele olhando para baixo, ele via, olhando numa vibração mais inferior, ele via tudo isso. Aí, ele quis sentir feliz com aquela elevação. Ele quis sentir, vamos dizer, alegria de ter melhorado um pouco. Nada mais justo, ele despendeu esforço para isso, né? Mas, quando ele começou a querer falar assim, nossa, que bom, né? Já não estou fora dessa... Que a gente fala isso facilmente, né? Já estou fora dessa situação. Ele olha o vale e vê cheio de luz. Fala, mas o que será isso? A escuridão dos locais onde tem maior sofrimento, né? Onde estão os espíritos em situação mais difícil. E vários seres angélicos descendo ali. O que será isso? Aí um dos seres que estavam acompanhando a corte, ele pergunta, fala, o que está acontecendo? Por que tanta essa luz nessas regiões normalmente sem iluminação nenhuma, né? Que estão os espíritos mais em situação mais de maior sofrimento. Aí o trabalhador espiritual angélico lá fala, o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas.
e já sai porque ele precisava colaborar com o mestre, diminuindo os desastres das quedas morais, amenizando padecimentos, pensando feridas, secando lágrimas, atenuando o mal. E aí? Reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Para onde marchava o meu espírito despreocupado da imensa família humana? A hora que ele começou a crescer dentro dele, né, achar assim, nossa, eu melhorei, né, tal, né, estou me distanciando daquele sofrimento todo, ele vê o mestre descendo para ajudar. A vergonha. Como subir sozinho? Por que enojar-me ante o vale, se o próprio Jesus, que era o alvo de todas as aspirações dele, estava indo lá ajudar? Detive-me. Voltei. O caminho vertical e purificador da superioridade é a destinação de todos. No entanto, à medida que penetramos o domínio da altura, imprime-se na mente e no coração as leis sublimes da fraternidade e misericórdia. Os grandes orientadores da humanidade não mediram a própria grandeza senão pela capacidade de regressar aos círculos da ignorância, para exemplificarem o amor e a sabedoria, a renúncia e o perdão aos semelhantes. Não tem como a gente pensar em melhorar se não for para melhorar para todo mundo, né? A gente continua no próximo capítulo.